Bom, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal da AGE Escola de Negócios, para tratar de um assunto muito importante para todas as empresas, né? E pessoas, principalmente. Tenho muita preocupação nos grupos aí, pessoas postando dados de clientes, dados de funcionários, dados de parceiros, que isso pode causar problemas muito graves, né? Então, eu vou passar a palavra aqui para o professor Rodrigo Cavalcante, né, agradecer a ele pela parceria, né, de sempre. E nós estamos iniciando um projeto, né, professor Rodrigo, todos os meses agora nós temos uma live tratando de algum assunto importante, né, então eu passo a palavra para você conduzir a nossa live. E muito obrigado ao professor Bruno e à professora Celiane por estarmos juntos novamente. Está mudo, Rodrigo. Primeiramente, quero agradecer aqui à AGE Escola de Negócios pela oportunidade de estar compartilhando esse tema que é tão importante. Só um minuto. Bem, aqui nós temos dois participantes, né, dois ilustres participantes, dois grandes profissionais, a qual, aqui na ocasião, é o professor Bruno, tá? Seja bem-vindo a essa live, e também a professora Celiane, né? E passo a palavra, neste momento, ao professor Bruno para fazer sua apresentação, né, a sua formação, né, para que fique mais à vontade em se apresentar de acordo com as competências profissionais que ele tem, e logo em seguida passo a palavra à professora Celiane, ok? Certo, agora estou escutando só uma vez a voz. Ó, pessoal, boa noite, prazer enorme estar aqui. Eu sou o professor Bruno, eu sou formado em engenharia elétrica, sou formado em análise de sistemas. Decidi me aventurar aí, fazer contabilidade EAD, uma coisa... Eu consegui fazer engenharia elétrica, mas eu falo para você, contabilidade é uma coisa de herói mesmo, viu? Para a gente que é da razão, né? Não é do razonete, não, mas é da lógica, aí você tem que adaptar. Mas eu também sou mestre em auditoria de sistemas e inteligência artificial pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E tenho aí várias pós-graduações, e nos últimos tempos eu venho ajudando a implementar a LGPD em várias empresas e principalmente no órgão público, onde a gente tem que ser muito fiel à lei, né? A gente não pode não fazer, e assim, se a lei manda fazer, a gente é obrigado a fazer, então a gente se preocupa muito mais lá, e graças a Deus tem dado certo, tá bastante interessante. E a professora Celiane vai se apresentar, depois eu falo, professor Rodrigo? Então eu passo a palavra para ela. Aliás, deveria ter começado com a professora Celiane, né? Porque as mulheres têm sempre preferência. É verdade. Se eu cortei o seu, a professora, eu peço desculpas. Não. Porque eu levei em consideração assim, o fato de você estar numa outra cidade, né? Boa. Aqui a gente está na mesma cidade, né? Digamos, no mesmo estado, então a gente deu um prestígio, tá? Mas agora eu passo. Isso, agora eu passo a palavra. Né, professor Rodrigo? A gente tem essa característica. Parece assim, né? E a gente tem uma alegria de te receber aqui, professor Bruno, né? Com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência. Bom, meu nome é Celiane Rodrigues, sou professora universitária, tenho mestrado em administração, né? Sou contadora, sou sócia proprietária de um escritório de contabilidade, também atuo na área de perícia judicial, sou uma das sócias da nossa, né? Uma das componentes da nossa associação de peritos aqui do Pará, e também presto assessoria a empresas comerciais, prestadoras de serviço, e tenho tido um interesse muito grande nessa área da legislação, né, sobre a proteção de dados, porque é algo que impacta não apenas as empresas, né, mas impacta a vida de todos nós, né? Então, eu tenho me interessado bastante por esse tema. Conversamos numa live uma vez aqui com o professor Marco, e a gente está aqui também para aprender, né, para dividir com todos os colegas
e aprender bastante aí com o professor Bruno sobre a LGPD. Agradeço, professor Celiane. Então, vamos lá, Bruno, com você. Que nada, vamos lá, pessoal. O pessoal, às vezes, fica buscando meandres da lei, que nada. Primeiro que o coração da lei, do conceito básico dela, resume-se ao artigo 5º e 6º. É lá que nós temos as principais definições que a maioria das pessoas buscam, primeiro, para entender como você vai trabalhar, como você vai tratar a estrutura dos dados. Então, se você pegar, a lei começa bem explicando sobre o processo de segurança dos dados, o que você vai fazer. O mais curioso é que o legislador ele faz uma confusão com duas definições que está no livro do professor Laudon e da esposa dele, né? Chama Sistemas de Gestão, quando ele fala de dado e coloca a definição de informação. Então, assim, ele começa uma confusãozinha ali, mas a lei é Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai usar a palavra dado para sempre, embora, no meio da lei, ele faz uma confusão lascada, uma salada, trocando dado por informação. Bom, dado é algo bruto. Então, para a gente começar, para você entender, o que são dados, na essência? Dado é aquilo que não tem contexto, independente de como esteja, você tem aquilo lá. Agora, informação é quando tem contexto. Você quer ver um exemplo? Quando eu falo assim, 39 graus Celsius, é quente ou frio? Aí você fala, você deveria responder, depende. Mas depende de quê? Se eu estiver no Pará ou em Santa Catarina, né? Não é isso. 39 graus Celsius pode ser quente se você estiver olhando com relação à temperatura ambiente, mas pode ser frio com relação a um forno industrial que trabalha a 800 graus Celsius. Né? 80 km por hora é rápido ou devagar? Depende. Para andar de bicicleta é muito rápido, para andar num carro de Fórmula 1 é muito devagar. Então, isso é dado. Percebeu? Dado é uma unidade que não está contextualizada. E a lei visa proteger tudo, inclusive os dados. Mas aí você me pergunta, mas sem contexto eu não consigo entender, talvez? Não conseguiria entender, mas você pode remontar. É isso que vários estudos indicam, né? Por isso que a lei traz uma coisa chamada dados anonimizados. Então, ali deveria ser informações anônimas. Tá vendo? Ele faz uma saladinha, a gente não vai brigar por isso, porque a gente não vai nem mudar a lei, pessoal. Só estou te falando porque se você for casar bibliografias, você vai falar assim, não, peraí, agora eu não consegui entender, né? Ele fala de dado ou informação? E a professora Celiane, que falou que é da área da administração, então o pessoal costuma usar muito isso na essência. Então, o que eu estou aqui colocando para você é que, mesmo sendo dado, mesmo não tendo contexto, você tem a obrigação legal de proteger. Ótimo, mas quem tem a obrigação legal de proteger e o que devemos proteger? Olha, vou pegar um gancho, porque sempre quando a gente vai implementar a LGPD em alguma empresa, essa implementação ela parte do princípio de uma outra norma já muito antiga, de 1999, na verdade, que é a ISO 27002. Que trata das boas práticas de segurança da informação. É a gestão de segurança. Eu costumo desenhar uma pirâmide e na base dela está a gestão de segurança, que é o que a norma coloca nos artigos 1, 2 e 3, e um pouco do 4, e o que a norma coloca lá no capítulo 7 e 8 sobre as boas práticas e a gestão da segurança. Por quê? Olha, como é que você vai proteger dados se você não tem segurança da informação por baixo disso? Ok? Ótimo. Então, preste atenção numa coisa. O que vale quando você estuda uma lei é a forma como você responde à lei, implementa processos, e aí você está com dois problemas aqui. Eu implemento processos porque internamente eu preciso garantir algo, ok? O que eu quero garantir só com esta lei? A proteção dos dados que eu vou receber como empresa. Porque se você é um particular, a lei é clara em dizer que o particular não trata dados, portanto, ele não está abarcado por essa lei. Óbvio que nós temos outras leis que, se você publicar um dado, aí é outra responsabilização. Estou falando do tratamento. Pois bem. Então, pensa comigo. Eu tenho que criar processos para garantir o tratamento de dados. Já a gente volta nessa parte, eu só quero pular para o próximo tópico. Para quem eu vou responder caso eu tenha algum problema? Bom, segundo a lei, você vai responder a
ANPD, que é, como seria talvez, né, vou aumentar um pouquinho aqui no direito administrativo para extrapolar, a gente entende. Seria uma agência reguladora dos dados, tudo bem? Não é essa a definição, mas é para você conseguir compreender. Ótimo. Então, eu vou me reportar à ANPD, mas será que é só ela? Só ela que vai me fiscalizar? Não. No final das contas, se você sofrer uma sanção, que são os últimos artigos que a lei traz para você, você vai responder, sim, à justiça. Por quê? Porque vai ser o Ministério Público que vai atuar. Então, presta atenção na importância do tratar processos que eu acabei de falar. Então, eu vou falar o final, para depois a gente voltar, então, no coração do problema. Qual seria? Imaginemos que você tenha algum problema com o tratamento de dados. Olha, você pegou currículos para fazer um banco de talentos, e aí você não estabeleceu qual prazo aquele currículo vai ficar de sua posse, você não indicou quem é que é o responsável por manter as informações, se o currículo vai ser descartado, se não vai ser descartado, se você quiser ele de volta. Porque a lei fala de tudo isso, daqui a pouco a gente volta nela. Ótimo. Se isso não está acontecendo, você recebe uma fiscalização, a ANPD vai lá e te notifica. Depois ela volta lá, aí o Ministério Público chega lá, ele vai te notificar. Como você responde? Porque a gente tem que começar sempre por onde dói mais, né? Eu recebi uma multa, tá? Como eu respondo para... Eu tenho na minha mão política de segurança. Professor, meu Deus, eu não sei nem o que é isso. Então, você precisa saber. Você responde com seu plano de tratamento de dados, seus termos de consentimento. Opa, isso tudo está na lei. Isso tudo está lá. Isso tudo está só em uma coisinha, lá na LGPD. Você já tem isso? Porque se você não tem, eu estou falando de documento, não estou falando de boca, não estou falando assim, ó, eu, a professora Celiane, o professor Rodrigo, o professor Marco, nós combinamos que vai ser assim. Tá? Funciona? Bom, para os nossos processos pode funcionar. Para o Ministério Público, ele vai falar assim, prova para mim que você, de fato, trata dados. Onde é que você escreve que você trata dados? Qual é que é o roteiro? Porque, assim, pergunta simples, anexa as provas que te salvam aqui no processo. Não tenho. Na verdade, a gente combinou que ia ser assim. E aí, combinou com quem? Cadê a prova? Então, entenda por que eu invoquei uma ISO, uma 27001, uma 27002, uma 27005. Porque a gente parte de que para ter proteção de dados pessoais, você tem antes uma política de segurança. Exemplo, você protege o seu backup. Você tem backup na sua empresa, não tem? Porque lá você tem backup na sua empresa que tem dados de clientes, de fornecedores, dados de pagamento, dados dos seus colaboradores. E se eles vazarem? Já pensou nisso? Você faz o backup e coloca onde? Ó, tudo isso tinha que estar escrito na sua política de segurança. Ah, professor, não tem nem isso. Ótimo. Professor, eu sou um escritório, sou muito pequeno, porque eu vejo muito isso, né? A pessoa fala assim, eu sou muito pequeno para tratar dados, para implementar LGPD. Não é verdade isso. Eu sou acostumado a ir em grandes empresas que têm muitos processos, aí a gente consegue desenhar mais o macro, mas o micro também funciona. Então, para você que vai tratar um simples currículo, você quer ver uma encrenca? Tem que tirar uma foto. Não quero dar porque a LGPD me protege disso. Mentira. O procedimento, quem criou foi a empresa. O que a LGPD tem que garantir é que ela vai o quê? Tratar os seus dados. Aquele procedimento de identificação não morreu por conta da LGPD. Muita gente está fazendo errado porque está lendo e interpretando errado. Então, tá bom. Agora que você entendeu de onde começar na sanção, vamos voltar para os processos. Ótimo. O artigo 5º define um monte de coisas, que é dado, que na verdade era informação. Você pega lá para você ver, ele começa a definir e fala, é uma informação. Você sabe, dado é uma informação? Beleza. Depois ele define o que é dado pessoal, e diferencia do que é dado sensível. Olha, se você vai implementar LGPD, você precisa ter isso como alguma coisa assim, meio que, olha, tem que estar no sangue, é uma tatuagem. Por que eu falo isso? Porque eu preciso entender um pouquinho mais, ou seja, o que é dado sensível. Porque a regra básica é que um colega meu que trabalha com designer fala assim, Bruno, menos é mais. E eu falo, beleza, como é que eu adapto isso à LGPD? É assim, ó, você não precisa daquele dado, não coleta. Porque se você está coletando coisa que você não precisa, significa mais responsabilidade no tratamento.
Se você está preenchendo dados que você vai guardar por algum motivo de um colaborador, ou de um cliente, de um fornecedor, e você colocaria lá, assim, bairro, preciso. Beleza. Sexo, eu preciso. Você precisa disso mesmo? Já não tem alguma outra ficha. Então, se precisa, coloca. Se não precisa, não coloca. Raça. Tá bom? Cuidado, porque dados sensíveis dá mais dor de cabeça. Ótimo. No artigo 5º, ele vem e coloca uma coisa que o professor Rodrigo começou a live aqui perguntando para a gente. Ele coloca 3 personagens diretas que fazem uma triangulação e a NPD, que é a que faz a regulação do processo. Então, vamos lá. Eu que sou os donos do dado, o dado é meu, eu vou fornecer para você. Eu vou te dar o meu currículo, eu vou cadastrar no banco de talentos, eu vou te fornecer os meus dados para preencher qualquer coisa aí, eu sou titular dos dados. Então, eu tenho plenos poderes sobre ele. Isso é relativo, cuidado, tá? Bom, você que capta os meus dados e está de posse dele, você chama controlador. Porém, nem todo controlador é o operador dos dados. Você quer ver um caso muito comum? Eu tenho muitas empresas que ou seja, que a contabilidade é externa. Então, você vai transferir dados para alguém externo. Então, você é o titular. Para quem você transferiu é o quê? É quem vai literalmente processar esses dados. E existe a figura que o pessoal chama de DPO. Deram uma importância para o encarregado, que eu falei assim, caracas, né? Porque alguém é o porta-voz do encarregado, alguém é o porta-voz do controlador, do operador, para conversar com o titular e com a NPD. Então, é por isso que criaram a figura do DPO, ou seja, é o Data Protect Officer. É o cara que, de fato, vai cuidar dos dados. Gente, essa figura já existia na ISO 27002 em 1999. A ISO, quando falava assim, implementa sua política de segurança, ok. Lá no capítulo 15, que chama legalidade, ela vinha e falava assim para você, você pode implementar tudo que você está falando aí, mas, porém, contudo, entretanto, será necessário que você denomine quem é o responsável pelo quê. Quem é o responsável pelo backup? O nome dele. O que vai acontecer se ele errar, se ele perder, se vazar? Quais são as sanções? Porque não dá para fazer assim, você estabelece, por exemplo, não pode acessar o Facebook na hora de trabalho. Aí a pessoa acessa. O que acontece com ela? Então, isso a norma já falava, e a LGPD olha para essa figura do encarregado e fala assim, o encarregado é o porta-voz que, quando eu, titular Bruno, falei assim, professora Celiane, eu não quero mais o meu currículo aí no seu banco de currículos. Então, aí a empresa fala assim, olha, você tem que falar com o Rodrigo, porque ele é o encarregado dos dados. Aí eu vou me dirigir a ele. A norma, ela trabalha, infelizmente, ela não traz prazos. Então, assim, eu mandei o pedido. Quanto tempo a lei me obriga a ter de resposta? Não tem muito claro isso, essa pergunta, esse pedido. Olha, a empresa tem 30 dias para tirar os seus dados lá, senão ela vai receber uma multa. Não é muito assim. No capítulo que ela fala de tratamento de dados para órgãos públicos, aí ela invoca outras leis. Por exemplo, a lei do habeas data, a lei de acesso à informação e a lei do processo administrativo, que é quem fala dos processos de datas, de prazos no universo do serviço público. Pois bem, então, você conseguiu entender esses personagens que o pessoal exalta bastante? E o encarregado, que é o cara que vai responder pelos dados, é alguém que você vai nomear para falar assim, sempre que alguém perguntar dos dados, quem vai responder é essa pessoa. Ele vai ficar com o e-mail da empresa ou um outro canal que a empresa criou para especificamente esse tipo de tratamento. Ponto. O controlador vai fazer o papel de ter posse, é a pessoa jurídica que vai ter a posse, né? O operador é outra pessoa jurídica que vai, de fato, processar sob o comando do controlador.
e o titular é você, o dono, e o encarregado é esse ser, né? É a figura de uma pessoa que vai fazer tudo isso aí. Ótimo. Entendido isso, aí você precisa criar, e assim, quando a professora Celiane for fazer o exemplo dela, eu preciso que você encaixe a lei em algo que, quando eu vou implementar, eu faço questão de escrever, de desenhar isso aqui, né? Eu desenho esse processo, eu chamo de trilha de conformidade, que é o que a norma traz depois do artigo 7 ao 15º, que ela começa falando de como é a entrada de dados. A entrada, processamento, o armazenamento, até o processo de descarte. Te lembrou alguma coisa isso? Se você for da área de administração e implementa processos, que tal você lembrar do ciclo PDCA? Exatamente. Só que lá no último, você, na LGPD, ele fala de descarte ou um reaproveitamento. Aí você fecha o ciclo. Olha, vamos fazer um exemplo agora para a gente encaixar a nossa trilha de conformidade e os personagens, e aí eu passo a palavra para a professora Celiane, que eu acho que estou estourando meu tempo. Exemplo, o famoso banco de talentos ou currículo. É a coisa mais simples que você pode enxergar. Como que vai ser a entrada desses dados na empresa? É a nossa trilha de conformidade, vai pensando. Pergunta, quem é o responsável por receber isso aí? Segunda pergunta, porque são as perguntas que movem o mundo, né? A resposta você vai me dando. Segundo, pergunta para você, quando o titular entregou os dados dele, você informou alguma coisa para ele, dizendo, olha, está aqui o chamado termo de consentimento. Ah, tem que ter isso? Claro. Tem que ter o termo de consentimento, porque você precisa falar assim para o titular. Titular, estou pegando o seu currículo aqui, e o seu currículo precisa ter, no mínimo, seu nome, seu telefone, sua data de nascimento, a sua formação. Beleza, seu nome, seu telefone e mais ou menos o que você faz é interessante para mim. Então, eu preciso deixar claro o que eu vou fazer com isso, a finalidade. A norma fala isso em vários itens. Ela fala simplesmente do artigo 2 até o fim, a finalidade. Finalidade. Sabe por quê? Você não pode criar um termo de consentimento com uma finalidade genérica, uma finalidade que não seja aquela objetivo da ação. Por exemplo, eu não posso pegar o seu currículo com o seu nome e telefone e fornecer isso para o sindicato, para o tiver lá na finalidade e você consentir. Opa, então, seu currículo foi, entrou, eu sei quem vai receber, eu sei como ele vai tratar, quem é o encarregado por isso aí, e aí eu estou com um termo de consentimento para te dizer o seguinte, Bruno, você está entregando seu currículo aqui? Aí, assina aqui, por gentileza, que a empresa ela está comprometida com a LGPD, ela vai tratar os seus dados. A finalidade de receber o seu currículo é simplesmente criar o banco de talentos, vai descrever o banco de talentos. Segundo, o seu currículo vai ficar aqui por apenas 60 dias. Passou 60 dias, nós vamos incinerar, destruir, rasgar, ou vamos deixar guardado. Você precisa falar para o sujeito prazos, porque se você, embora a LGPD não deixe isso claro, se você não falar nada, o que a LGPD deixa claro? Que o titular é o dono dos dados, tem direito deles. Daqui um ano ele volta lá e fala assim, eu quero meu currículo. Você fala assim, tá doido, gente? Queima tudo em 3 meses. Bom, eu entreguei meu currículo aqui, você me deu um termo de consentimento e não disse quando é que saía, agora estou precisando. Isso vai gerar um monte de coisas absurdas. Mas o que eu estou falando aqui é a interpretação da lei. E eu estou te dizendo isso porque no serviço público nós precisamos varrer isso aqui de ponta a ponta. Aí quando eu chego na empresa privada, para implementar, a galera até ri. Mas não acredito que isso existe. Eu falei assim, meu amigo, se tiver escrito na lei, eu sou obrigado, como servidor público, a fazer. Então, aqui eu estou te mostrando um processo. Ótimo. Então, você já falou para o cara como que é o termo de consentimento, ou seja, você vai escrever as regras do que você vai fazer com o currículo dele, você já indicou quem é o responsável, se um dia o cara quiser voltar, ou o cara quiser o currículo dele, ou o cara quiser que tire os dados dele do banco de talentos, o e-mail de contato, ou o telefone, ou o departamento que ele fala, tem que estar lá escrito, é o encarregado, é o DPO que está cuidando, você está nomeando, e aí você fechou o processo.
Passou o prazo, você conferiu lá, quer descartar, você está amparado. Se o cara vier atrás, você fala assim, ó, lembra aquele termo de consentimento que você assinou? Então, lá está escrito que passou 60 dias, eu posso descartar. É assim mesmo que funciona. Um outro exemplo, a identificação lá na portaria. Pô, eu tenho que fazer identificação de novo, vim aqui há 3 meses atrás. Não, é porque a nossa regra aqui é que a cada 2 meses a gente limpa o banco de dados. Ah, entendi. Isso é tratar dados, sem exageros. Sabe por quê? Uma coisa que eu costumo usar muito para o pessoal é que a LGPD é uma norma infraconstitucional. Acima da norma infraconstitucional existe a Constituição Federal, e o artigo 37 deixa bem claro o princípio da eficiência, da economicidade. Filho, você não pode criar um processo que é mais caro para tratar os seus dados em prol da LGPD. Consegue fazer essa conta? Eu vou fazer a mesma coisa para a segurança. Aí você vai entender. Eu gasto R$10.000 com um computador para quebrar a senha do seu banco. Aí, quando eu quebro a senha, gastei R$10.000. Comprei equipamento, gastei com internet, gastei com isso. Quando eu quebro a senha, eu vejo que você tem na conta R$100. Ou seja, gastei 10 mil e você tem R$100. Valeu a pena? Não. Então, cuidado. Cuidado. Embora você não vai ter uma Constituição Federal para te punir, você não pode exagerar, porque o pessoal está pirando a cabeça. Não, a LGPD tem que fazer tudo. Eu cheguei numa empresa que o cara queria mudar todo o CRM da empresa. Ele queria refazer todo o sistema de banco de dados. Eu perguntei, mas por quê? Não, porque a LGPD fala isso. A LGPD não fala isso. Você está lendo uma coisa e interpretando outra. Aí eu fui mostrando para ele os processos. Nós fizemos uma coisa, sim, juro para você, com 15% do custo que ele estava estimando em gastar em mudar processo. Então, eu espero que a professora Celiane, ela consiga colocar aí processos que você consiga encarar no seu dia a dia e falar assim, pô, passo por isso. Eu passo por isso. Porque eu vou em um monte de lugar e vejo a galera, assim, rasgando dinheiro em prol de uma coisa que não é bem assim. Deram um cargo de DPO para um cara e pagaram um salário astronômico. Eu acho isso maravilhoso. Mas eu perguntei assim, mas você sabe mesmo do que ele vai fazer? Não, mas ele é o cara da LGPD. Eu falei assim, não, mas no seu porte de empresa, eu acho que todo mundo deve ganhar muito bem, viu? Mas no seu porte de empresa, você acha que você precisa de um profissional desse ou você poderia nomear alguém com essa atribuição? Eu disse, vamos analisar o processo. Se você achar que é assim... Agora, é melhor ter um cara ganhando bem, fazendo o trem certo, do que você tomar uma multa. Aí eu também faço essa pergunta. Mas a gente precisa se concentrar no processo. Gente, muito obrigado. Eu acho que consegui esclarecer. Nós só brincamos aqui do artigo 1 até o 15º, viu? A lei continua muito, mas foi o que eu tentei para dar um alcance no universo público, no universo privado, do 1 ao 15, a galera ainda está lendo com muita dificuldade, interpretando de uma outra forma. Porque tem gente exagerando muito. Aí a gente tem que vir para acalmar o seu coração LGPD da vida aí. Eu acredito que o Bruno colocou aí, ele conseguiu fazer um resumo. Olha que ele disse que está estudando contabilidade, né? Mas eu acho que qualquer pessoa que tenha escutado a fala dele, acho que conseguiu visualizar o que a gente pode fazer no escritório de contabilidade ou em uma empresa. Porque quando ele fala de processo, se eu não consigo desenhar o processo, visualizar o processo, eu não vou entender o que eu estou fazendo, né, Bruno? Eu não vou entender o que eu estou fazendo. E quando ele diz que as pessoas pensam na LGPD de uma forma, eu entendi assim um pouco exagerada, é porque, na verdade, os processos já deveriam existir, né? O processo de admissão, o processo de demissão, esses processos eles já existem há muito tempo. O que a LGPD vem pedindo é coloca uma pessoa responsável, que o funcionário do meu cliente possa dizer o que você fez com os meus dados, ou o que você necessita fazer com os meus dados, ou em que momento que você vai descartar os meus dados. Né? Porque os dados já existem na empresa há muito tempo. Né? O processo de admissão, o processo de demissão, o processo de reajuste de salário, os processos, em geral, eles já existem há muito tempo, mas você não tinha
uma coisa que o Bruno falou que é fundamental, a segurança dessa informação, né, que ele colocou isso muito bem claro, né, muitos de nós não nos preocupávamos com os backups, com o antivírus, que tipo de antivírus, se ele vale, se o gratuito serve para nada ou se serve para alguma coisa, né? Então, ela chama atenção para essa questão do valor da informação que eu tenho em mãos. Aqueles dados que o titular coloca na mão do meu escritório é porque ele confia que eu não vou passar em frente, que eu não vou vender, ou que alguém não vai acessar o computador do escritório e utilizar os dados daquele colaborador indevidamente. Então, o Bruno colocou assim com uma clareza maravilhosa, né? O que a gente não pensava, porque os processos eles já existiam, mas e a questão da segurança da informação? E o valor que essa informação tem para o titular desses dados que vem, confia na empresa, confia no escritório e coloca à sua disposição esses dados. O que é que você tem feito com a segurança dessa informação? Porque a multa ela vem em função disso, né? Na ausência ou no descuido da organização com esses dados, esse titular, quando ele descobrir que algo aconteceu com os dados dele, ele pode requerer uma indenização. Então, é muito claro isso, o Bruno colocou, quer dizer, eu tenho e as informações tributárias, fiscais, trabalhistas, os contadores detêm praticamente todas essas informações, não só em Belém, mas no Brasil inteiro, né? Nós detemos, passa pela mão dos contadores essas informações que movimentam a economia do país. E como a gente está tratando a segurança dessas informações, né? Então, acho que o que a LGPD vem é dizer, olha, a tua atividade ela é uma atividade que pode gerar um risco para você. À medida que você não gerencia o seu sistema de informações, ela te imputa um valor, né? Porque você tem que saber que você tem um risco ali, que você tem uma informação, um dado ali que você vai trabalhar que tem um valor muito grande para muitas pessoas lá fora. E não é à toa que a gente vê nos telejornais, né, os dados das pessoas espalhados aí, sendo vendidos, e como o Bruno colocou, a galera de telemarketing te ligando dia e noite, porque alguém deixou vazar os dados. Então, eu concordo plenamente com o que o Bruno falou, se a gente não desenhava bem os processos precisam ser bem desenhados. A LGPD, quando ela chegou até nós, alguns funcionários já eram funcionários das organizações, você precisou fazer um aditivo contratual especificando o que você faz com esses dados. Claro que há alguns dados que o próprio governo, na própria lei, já diz que são dados que necessariamente precisam estar conosco, que são os dados relativos ao contrato de trabalho, mas ele também falou nos dados sensíveis, né, Bruno? A gente sabe que aqui no Pará, Bruno, a gente tem 2 times que as pessoas fazem uma guerra aqui, que é Remy e Paysandu. Remy e Paysandu. A gente não precisa saber, né, que time o colaborador ama, né, torce. A gente não precisa saber a religião do funcionário. A gente não precisa, dados sensíveis a gente não precisa deixar ou colocar isso nos nossos dados cadastrais, né? Até porque isso também geraria, né, um problema a mais para a gente. Então, a questão do tratamento dos dados na contabilidade dos nossos escritórios, que, na verdade, vão ser operados pelos nossos colaboradores, né? Precisam seguir criteriosamente todos os processos que já existiam, precisam ser melhorados, o cuidado com o sistema de informação, o cuidado com o respeito ao titular desses dados, porque ele precisa saber a utilidade desses dados, o Bruno colocou isso, não só no escritório de contabilidade, mas como em qualquer empresa, eu só posso requerer um dado se ele tem utilidade. É isso que a lei traz, né? Porque antes você ia numa loja, a pessoa pedia seu telefone, seu e-mail, isso, aquilo.
qual a utilidade daquele dado para a organização? Então, ele só pode oferecer um dado se tem utilidade para a organização. Tá relacionado à utilidade que tem para você. Então, eu acredito que as colocações do Bruno foram muito claras para qualquer contador que está nos assistindo e qualquer empresa, que tem que ter esse olhar, né? As multas já iniciaram em agosto de 2021 e começaram a ser aplicadas, mas como o Bruno colocou, antes nós já tínhamos legislação que não era a LGPD especificamente, mas quando havia vazamento de dados e outros problemas com informação, as empresas eram penalizadas pelo Código de Defesa do Consumidor e por outras legislações correlatas, porque já havia essa preocupação com o titular dos dados, né? Já havia um respeito à pessoa que ela tem que ofertar, ela tem que liberar os dados para você. A gente não pode invadir o espaço da pessoa e tomar os dados. A pessoa tem que conscientemente liberar esses dados. Então, já existia, mas a LGPD vem e formaliza toda essa questão. E o que é que o contador tem que fazer? É seguir o que diz a legislação e deixar o seu cliente muito atento a essas questões e, de preferência, né, verificar como é que estão todos os processos da organização, porque o que cabe normalmente no escritório é a parte de folha, a parte fiscal, a parte de imposto de renda, mas tem muitos dados para serem trabalhados no escritório de contabilidade. Mas, além do escritório da contabilidade, a gente tem o universo da empresa, né? Que aí você vai ter dados de clientes, dados de terceiros, né? Ali prestadores de serviço e outros dados que você vai ter. Então, você precisa ter atenção redobrada com a questão da segurança de todas as informações. Acho que, resumindo, é isso, Rodrigo. Bem, obrigado, Celiane, né, Bruno. Eu gostei muito assim desse poder de resumo que o Bruno conseguiu, que assim algumas coisas que eu tinha já pontuado, né, para fazer essa contextualização e em meia hora ou menos de meia hora ele conseguiu fazer uma brilhante abordagem. E a professora Celiane veio também encaixando as peças, justamente enfatizando aquilo que ora o Bruno já tinha falado, reforçando isso, principalmente no nosso dia a dia, e me fez também remeter numa fala da professora Celiane em relação a algo que nós estamos já, que passamos todo ano e que já vai iniciar agora, que é a questão do imposto de renda, porque ali nós tratamos de informações dos nossos clientes, né, de forma assim, muito descritiva de dados, estamos recheados de dados, né, desde o título, nome, filiação, data de nascimento, CPF e dados sensíveis também, né, porque ali tem clientes que nós vamos fazer que fazemos imposto de renda, que são aqueles que são amparados pela lei que tem algum tipo de doença, né? E como é que a gente vai fazer esse tratamento dessas informações? Porque isso fica no nosso computador, né? Fica no nosso escritório, né? Quem é que tem acesso, digamos, ao meu computador, né? Dos meus colaboradores, que de repente vai que acesse, por curiosidade, vai ver alguma coisa e identifica uma informação ali que não deveria, né? Então, como é que é esse tratamento? Porque, assim, realmente, o profissional da contabilidade, os administradores, assim como também médicos, né? Principalmente nessa área que cuida dessas partes mais sensíveis, como é que a gente pode gerenciar essas informações com bastante cautela, né? Rodrigo, o Bruno falou um termo que a lei traz, que é anonimização, né? É você tornar aquele dado anônimo, porque nós vamos receber o dado completo, né? José da Silva Pereira, com todos os dados dele. Vamos tratar esses dados, vamos ter que ter autorização dele, do dono da documentação, do contribuinte, para manter essa documentação dele conosco. Só que depois que você tratar os dados, você tem que entrar no teu sistema, no teu computador, e fazer esse dado ser anônimo. Já não vai mais ficar o seu José da Silva Pereira.
Você vai ter que tornar esse dado um dado não identificável, porque diretamente, porque de repente se acontecer alguma invasão ao teu sistema, não pode estar o nome dele completo lá. E, além disso, nós temos agora que pedir autorização para ele, para que a gente fique com esses dados dele de 2 a 5 anos, né? 5 anos normalmente, né? E tem a parte de fiscalização da Receita Federal. É um trabalho a mais, mas é o que o bom senso recomenda, né? É o que o bom senso recomenda em relação aos documentos e que a legislação nos ampara, né? O que a LGPD nos ampara, para que nós não tenhamos problema com essas informações de contribuintes de imposto de renda. Mas nós não podemos agora simplesmente receber os documentos dele e não termos nenhuma autorização dele para o prazo de descarte. O Bruno falou na questão do descarte, né? Assim como nós temos que dizer para o titular dos dados do currículo, olha, eu vou ficar com o teu currículo, mas daqui a 6 meses eu vou descartá-lo, né? Assim também a gente tem que dizer para o contribuinte do imposto de renda, eu vou manter a tua declaração aqui nos meus arquivos, os teus documentos, vou, né, fazer o processo de anonimizar os dados, né, porque eu não posso ficar com o extrato dele lá, com o nome dele no meu computador, não posso, né, então eu tenho que tornar isso sem identificação e tenho que pedir para ele essa autorização. É isso que a gente sabe que a gente tem que fazer agora. Não sei se o Bruno tem mais alguma... Professor, eu costumo fazer a seguinte recomendação. Em empresas pequenas, é mais fácil você criptografar e proteger os dados do que tentar anonimizar. Porque assim, nós já temos vários artigos científicos que comprovam que, de fato, tem técnicas de anonimização que funcionam e tem técnicas que é a mesma coisa que nada. Então, quando eu vou em uma empresa, eu acabo trazendo algumas ferramentas gratuitas de criptografia. Criptografa a pasta e guarda ela, ou criptografa o backup todo e guarda aquilo. Olha, o prazo legal são 5 anos para contribuinte. Ok, esse prazo aqui também. Então, você sabe como é que você vai armazenar isso aí. Ou se você vai guardar em nuvem, não tem problema. Claro que a gente vai desenhar o processo dependendo do tamanho da empresa. Mas aí eu tento buscar maior quantidade de ferramentas gratuitas, sem que o cara precise pagar licença, isso, para que ele possa proteger mais do que anonimizar. Porque ele pode se atrapalhar com isso, e aí acontece que ele tentou anonimizar, mas acabou que não dando certo, aí ele vaza esses dados, aí por algum motivo ele estraga a informação, aí a informação não está anônima, a informação está perdida. Então, se você simplesmente criptografa e guarda a senha, está aí. Tá? Você tem uma utilidade muito maior para o seu processo. Você precisa resgatar. Tem uma fiscalização da Receita, se anonimizou. Você mesmo não consegue mais nem saber se era o José Pereira ou se era o Rodrigo Cavalcante o dono daquele dado, porque você anonimizou errado. Mais fácil, você vai lá, descriptografa o backup e mostra na fiscalização, é muito melhor. Então, eu sempre que vou ao local, claro, por exemplo, já fui em algumas empresas grandes que as pessoas têm muitos processos e aí, assim, olha, eu vou te recomendar uma ferramenta paga da Microsoft que você vai colocar o dado numa ponta e você vai colocar o cachorro numa ponta, vai sair a salsicha na outra. Fim. É o porco, né? O cachorro era só do desenho. Então, aí tudo bem. Agora, em empresas pequenas, eu sento e ainda tenho que educar a pessoa a usar a ferramenta. Olha, se aquele colaborador que aprendeu a ferramenta sair, a gente vai ter que educar outro. Então, se já educa logo uns 4 para aprender a usar criptografia, hash, e aí você consegue controlar o processo porque você também domina aquilo. Bom, é só a minha opinião. A norma fala em anonimizar quando você vai ter outras funcionalidades para ela. Nesse caso específico que você falou, olha, eu vou precisar usar. Um belo dia a Receita pode vir aqui e falar assim, aquele contribuinte lá preciso, ou vai ter um processo administrativo tributário que você precisa responder por ele e está no prazo, você vai lá resgatar aquela informação. Se você anonimizou e anonimizou errado, nem você vai conseguir achar. Vai identificar. Isso. Ou melhor devolver para ele mesmo e ficar só com, né?
responsabilizar o próprio titular de dados, né? Mas é excelente ideia, Bruno. Bruno, excelente. A gente vai estar só aprendendo aqui. É verdade. Porque, assim, quando eu te falar assim, por que eu trouxe essa questão do imposto de renda? Porque, realmente, acho que é um exemplo assim, mais do dia a dia, principalmente quem declara, os contribuintes, né, os contadores, os profissionais, porque não é uma prerrogativa só de contador fazer a declaração de imposto de renda. A gente recomenda que faça com o contador por questão de bens e outras informações que ali o contador sabe fazer um tratamento digamos assim, um pouco mais apurado pela experiência, mas é aberto para qualquer pessoa fazer. Mas a questão, por exemplo, eu consigo fazer da seguinte forma, professora Celiane e professor Bruno. Porque geralmente tem clientes que às vezes é distante. Alguém me indicou, tá? Aí geralmente passa as informações para mim via WhatsApp. Começa a tirar imagens, tudinho, e manda para mim. Depois eu descarto todas elas. E o que eu recomendo? Tudo que você passou para mim, armazene e guarde com você. É uma fase de educação. Então, é a mesma coisa que tem que fazer nas empresas, você educar. Você, olha, a partir do momento que você pega essas informações, se ela está de forma física, como é que eu vou fazer o tratamento dessas informações e por quanto tempo eu devo ficar com ela? Né? A questão da relevância desse documento. No caso de imposto de renda, é uma coisa que é recorrente, porque eu pego um documento de um ano para o outro e vou alimentando o sistema, se é um cliente um contribuinte já antigo. E o que eu costumo fazer? Eu costumo limpar por ano o que eu te fiz de declaração, tá? Mas eu envio, né, por e-mail, principalmente ao contribuinte, porque também não são dados meus. Eu fiz para ele um serviço. Né? Então, eu já envio o arquivo DEC-REC, porque se ele não quiser mais fazer comigo aquela declaração, mas o próximo profissional que pegar, ele vai compartilhar aquela informação, pegar e baixar, e já vai estar vindo completo, e o pessoal vai contribuir. Sim, beleza. E eu sempre mando no corpo do e-mail descrevendo qual é a minha responsabilidade, qual é a responsabilidade dele, tudinho. E eu costumo ser, antes mesmo, acho, da LGPD, eu já conseguia já fazia isso nos meus e-mails, né? Porque também para mostrar para ele que a responsabilidade é muito mais dele, porque o que ele me passar é o que eu vou informar. Se ele deixar de passar alguma informação, eu não posso adivinhar uma bola de cristal que ele só negou uma informação para mim. Né? Então, a mesma coisa, as empresas, elas precisam também saber esse gerenciamento dessas informações, independente do porte, como o próprio Bruno já ressaltou, né? A minha empresa é pequena, não é a questão de ser empresa pequena ou ser grande, é o tamanho do porte que vai também dimensionar a responsabilidade e a necessidade de ter aquele titular, aquele responsável, aquele encarregado, aquele DPO para tratar das informações e reportar e deixar muito claro bem os clientes, os contribuintes, da forma como está sendo tratados os dados. Certo. Eu só tenho uma colocação a mais aí para fazer, que é quando a gente fala aqui, eu orientei o cliente, eu falei com o cliente. Então, bom, agora, para a LGPD, esse falar tem que ser documentado, que seja web. Clica aqui que você aceita, clica aqui que você entendeu as regras de tratamento de dados. É porque, se você tiver que responder, você não vai responder mais para o cliente. Quando chegar o problema judicial, você vai ter que juntar documento, e falar assim, não, olha, tá aqui o documento que eu avisei para o cliente. Bom, e-mail, eu estou vendo aqui no chat que tem um monte de perito, né? Eu sou perito há 13 anos, então, assim, e-mail é uma prova legal. Por quê? Porque tem como você falar se ele é verdadeiro, se é falso. Conversa de WhatsApp, aí vai depender de outros problemas. Eu mostro muito nos cursos de perícia como falsificar um monte de conversa de WhatsApp. Até marcar churrasco, a galera fala, não, eu não falei isso aí. Enfim, o que eu quero alertar as pessoas é que, cadê o seu processo bonitinho? Como é que você está avisando isso para o cliente? Como é que você está tratando isso com ele? Né? Então, assim, agora, o falar para o cliente ou eu mando um e-mail para ele, peço confirmação, mas mesmo assim eu mandei o e-mail, ele vai estar lá, ou eu tenho um documento que ele aceitou via o sistema web, via o aplicativo, ou ele assinou mesmo papel, olha, você está com meus dados, te devolvi os dados, e assim vai. Eu concordo plenamente com o Bruno, Rodrigo. Eu acredito que para a Agência Nacional, né, de Proteção de Dados, como ele colocou claramente, vai valer a evidência. Não adianta, não, mas eu enviei para a empresa, não, mas eu mandei. Não, você tem que ter o processo formalizado.
Acho que por isso que ele colocou muito bem essa questão da gente ter cada item, cada passo, um processinho, né? Para que a gente formalize e faça a evidência, porque não, mas como quando você entregou, não, após 10 dias foi enviado, aqui o protocolo, a rescisão foi enviada, né? Então você tem todos os passos, você tem a evidência para evitar que você seja ou a empresa seja penalizada. Concordo plenamente com o Bruno nessa questão. Acho que hoje em dia essa palavra de evidência, né, você tem tudo ali anotado, é um respaldo, né, para todas as partes, né, porque infelizmente tem informações que às vezes chega para a gente e que não foi repassado na íntegra, né, por algum lapso, né, e de repente até mesmo desatenção do profissional que confiou em receber aqueles dados, porque às vezes deixa para tudo para cima da hora e com a necessidade de fazer algum preenchimento acaba esquecendo, né, de alimentar alguma informação. Então, acho que todo cuidado precisa, sim, de cuidados ao ponto de criar evidências para garantir um respaldo, né? E sempre evidenciar essa questão também do prazo, as coisas tudo. Então, eu acho que isso foi bastante válido e acho que está sendo reforçado diversas vezes aqui, né? Como eu falei anteriormente, o Bruno ele fez um passeio assim da lei em uma velocidade assim de informação que foi tão esclarecedora e tão abrangente ao mesmo tempo. Então, assim, eu acredito que ele sendo trabalhado de forma mais pontual, talvez colabore muito mais com pessoas que estejam interessadas na LGPD e entender como esse processo ele pode ser garantido. Certo, Rodrigo, eu queria chamar a atenção também em relação aos escritórios, ainda lembrando da fala do Bruno sobre a segurança das informações, porque às vezes nos escritórios a gente cochila muito em relação a isso. As nossas senhas, a senha dos nossos usuários, né? A partir da LGPD, a gente tem que ter cuidado com isso. Quer dizer, a minha senha é a minha senha, a senha do meu colaborador é a senha do meu colaborador. Quer dizer, eu não posso ter o meu computador agora aberto, qualquer pessoa vai lá, processa, aí o outro vem e processa. Então, a questão da parametrização e das senhas, eu acho que ganha uma importância agora para reforçar essa questão da segurança. Quem pode acessar, o que pode acessar e os registros dessas informações, justamente para garantir essa nossa possibilidade, né? Porque a gente tem que pensar nessa possibilidade, se houver necessidade, da gente mostrar essa evidência, a gente vai poder puxar um relatório e mostrar, não, olha, pode ter acontecido, mas não foi aqui no escritório, porque aqui está a segurança aqui, quem acessou, eu sei quem acessou, quando acessou e o que acessou. Eu acho que isso tem que ser reforçado. O professor Marco vai intermediar as questões. Acho que eu vi uma da Thelma que eu já respondi, aí ela pergunta sobre outra. Aí, Thelma, assim, para tratar a declaração, aí depende do tipo de arquivo que você vai soltar, porque o que importa para a ferramenta não é nem o software, é o arquivo que você quer jogar. Então, se o arquivo é um XML, é um PDF, ou é um arquivo qualquer que o software vai extrair, a ferramenta criptografa de qualquer jeito, tá? Então, eu vou te falar uma aqui, chama Encryption Click. Só que ela é uma ferramenta bem básica, grátis. Então, ela criptografa pasta e arquivo, mas o HD inteiro, por exemplo, já temos outras ferramentas, vai depender muito do sistema operacional. Quer dizer, o Windows 7, algumas não funcionam, o Windows 10 Home, algumas não funcionam. Então, assim, normalmente a gente chega assim, junta todas as informações aí, que a gente vai usar um computador para fazer isso aí, inclusive para ficar mais barato, né, se você tiver que comprar alguma coisa, enfim. Processo é processo. O que eu oriento sempre não inventa, menos é mais. Então, trata o que for possível, né? Porque às vezes assim, nós precisamos de ter os dados. Aliás, eu costumo, até vi o Boa Noite do professor Fernando Sampaio, a gente fez um seminário ano passado, eu fui na trilha dele. Que eu sempre abro a palestra falando que ninguém tem mais informação da vida empresarial que o contador. Então, se o contador soubesse o poder hoje, né? Eu trabalho com inteligência artificial, então a gente faz análise de dados. O contador soubesse o poder que ele tem nas mãos de análise de dados, ele poderia vender não só a contabilidade,
Porque ele tem tanta informação, é um negócio poderosíssimo lá que o negócio borbulha. É só tratar e organizar, né? Mas aí você tem... Aí, como a discussão aqui é tratar e proteger por conta da LGPD, então não vou deixar essa área... Só vou deixar essa aresta solta aí para você pensar. Mas, né, a gente precisa... assim, começar a pegar esse processo, falar assim, qual ferramenta é boa para eu garantir tal coisa? Gente, não é tão complexo assim. Então, você usa uma ferramenta, já matou um monte de processo com a LGPD, que a galera está chamando uma caveira LGPD. E, assim, eu penso assim, né? Porque às vezes eu quero que o cara... Então, cara, vamos resolver o seu problema mesmo, filho. Assim, faz isso que você vai conseguir matar assim, tudo que esses artigos todos estão falando. Ponto. Vai, agora passa para o próximo. E assim vai. Eu espero ter respondido a Thelma aí. Qualquer coisa, depois entre em contato, né? Como que é? Não sei se o Marco vai falar, o Rodrigo. Eu estou aqui também tentando acompanhar aqui o canal do YouTube, né? Para ver as perguntas, tudinho. Né? Mas depois a gente pode estar gerenciando essas questões das perguntas, professor Bruno. Né? Se atendeu ou não o que a pergunta dela. Boa noite a todos novamente. Nós temos aqui a presença de muita gente, né, muitos colegas que estão acompanhando, né, e todos estão parabenizando pelo tema, né, e principalmente pela explanação dos nossos convidados, né, Rodrigo? Pela sua atenção também. Então, eu acho que o Bruno já respondeu a Thelma, né, que ela tinha perguntado qual era o aplicativo que podia ser usado, né, mas aí ele já observou e fez já deu a resposta, né? Está todo mundo falando que está perfeito. Então, bem-vinda aí a nossas delegadas, Fabiane Torres de Itaituba e Ana Paula de Marabá, né? Nós temos a nossa colega Marinalda, que é nossa representante também, né, em algumas entidades, né, IPNConte, SESCOM, né? Tem o Fernando Sampaio, para que deixou um abraço para o Bruno e para a Celiane, para o Rodrigo também. Tem a Thelma, a perita Thelma, tem o perito Jorge Xavier também, que está falando que o tema é muito importante para todos nós. Temos a nossa querida Nazinha, né, Vilma Nazaré, temos a Josiane Monteiro, Jackson Barbosa, que é nosso colega lá de Benevides, e Robson Mauro. Então, todos estão aqui parabenizando o tema e pela abordagem. E essa questão é bem importante, né, o que eu estava ouvindo a Celiane falando, né, essa importância da proteção que você tem. E eu, toda vez que eu viajo para falar com o contador, né, a gente vai falar de social, na questão dos dados sensíveis que você tem do funcionário e tudo. E, estatisticamente, geralmente, o contador, em seus 70%, 80%, usa o Avast como antivírus, mas o grátis, não o pago. Então, isso é muito importante que nós comecemos a ter a preocupação. O Bruno pode até falar sobre isso, que eu estava vendo um curso hoje sobre edição de vídeo, o cara pega e fala assim, você pode baixar o pago, né, mas pode pagar o craqueado. Não, mas eu não indico o craqueado. Eu falei assim, se você não indica, você nem fala dele. Então, nós temos muito problema nessa questão da segurança, porque nós estamos buscando o mais barato, né, buscando, a maioria das vezes, o grátis. E, na minha visão, muitos desses programas que são grátis, eles não estão preparados para te proteger. Eles estão preparados para te vender o pago. É onde ele te dá a segurança efetiva, né? Não sei se eu estou enganado. E se eu falar para vocês que esses antivírus aí agora nem precisa mais, porque a própria Microsoft já trouxe o Windows Defender, e se você colocar outro lá, ainda vai ficar ruim ainda. Já uso da Microsoft. Falando em perícia, que você falou aí, só fazer um adendo aqui do software pago, grátis, etc. Às vezes eu faço muita perícia, que é a comprovação de se a empresa, né, está usando software pirata ou não. A gente vai muito lá, né, o processo corre, segredo de justiça, você faz a diligência, e aí você vai lá e o cara está usando o Windows e o Office pirata. Isso aí acontece para qualquer tamanho e tipo de empresa. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje uma licença do Office, você usar o Office 365, está custando, eu acabei de renovar a minha aí, ó, $11 por mês, com direito a 5 licenças.
E você usa o software original, sem dor de cabeça, sem problema. E aí, se você usa o Windows licenciado, bonitinho, com a sua conta do OneDrive, a empresa tem tudo isso, o antivírus já está lá, de tabela, é um gasto a menos. Você pode esquecer o antivírus grátis, o outro antivírus, porque você está sincronizado. É por isso que eu falo, às vezes você está usando o Linux, aí é uma outra pegada, o Mac é uma outra pegada, mas a maioria usa o Windows. Então, assim, hoje em dia os custos não estão tão caros como era antigamente, porque a gente está rodando todos os processos na nuvem. Então, é só fazer o certinho, se não demanda muito, não. E outra, dispensa um monte de dor de cabeça, porque, de fato, ultimamente o pessoal está tendo dor de cabeça. E, assim, aí, como processo para LGPD, cara, aí você consegue controlar bem mais. Às vezes eu indico a ferramenta, acabei de indicar uma ferramenta para a Thelma, que é o HashTool, que é uma ferramenta para você entender o seguinte, olha, eu saí do escritório sexta-feira e deixei lá 3 planilhas, 2 arquivos. Eu quero chegar segunda-feira, eu quero saber se alguém abriu, alterou, mexeu. Então, usa uma ferramenta de hash. Ou um outro exemplo, eu mando um contrato para o cliente. Quem garante que o contrato que voltou é exatamente o mesmo? Mas o contrato eu mandei em PDF. Quem garante que o cara não pode gerar um PDF igual, levar no Word, dar uma editadazinha e devolver para você? Sabe como é que eu garanto? Eu gero um hash dele. Gero um hash e aí eu tenho certeza do que o que saiu voltou. Mesmo a tecnologia utilizada no e-social, por que o e-social tem um layout? Se você não preencher exatamente o layout bonitinho, ele não passa. Então, para fechar, eu indico algumas ferramentas de hash que é da própria Microsoft, mas se o seu Windows não é original, você vai ter problema de uso. Então, assim, uma coisa puxa a outra e assim vai. Hoje em dia, você joga o Windows 11 já é todo navegável na nuvem, já joga da nuvem para cá, já usa um monte de path. Então, assim, não está tão mais complexo assim, não, que a galera, tem que... Qual antivírus usar? Nenhum, da própria Microsoft, já está lá, já bonitinho. É um gasto mesmo. E qualquer outro antivírus que você coloca, ele é tão pesado que acaba detonando com a tua memória, né? Bom, também uma boa noite ao professor Marco Aurélio, né, que também está conosco. Eliana Evangelista, né, parabéns aos palestrantes pela excelente palestra, né? O professor Marco Aurélio parabenizando o Bruno, Eliane e o Rodrigo também. Rodrigo, mais alguma dúvida, Rodrigo? Acho que dúvida, sim, já estou interessado por um curso completo, tá? Com mais detalhes do dia, porque eu estou vendo aí uma mina, uma fonte, né? Acho com grande potencial, né? Principalmente como o próprio Bruno falou em relação que vê na oportunidade dos profissionais da contabilidade não só vender serviços contábeis, né, como o outro. Então, acho que eu vejo isso também com grande potencial, principalmente aqui, acho que tem o nosso maior público, né, da área da contabilidade, porque eu atuo na contabilidade, a Celiane é da contabilidade, o Macedo é da contabilidade, o Bruno está estudando, né, ciências contábeis, então você tem colegas, amigos prestigiando que são da área e de outras áreas também que a gente acaba atingindo, né? Então, de repente, vem uma oportunidade aí emergente nessa situação. Agora, uma situação que me fez relembrar aqui é em relação à questão que a gente fala assim muito, em sustentabilidade nos escritórios, nas empresas, e às vezes a gente vê a sustentabilidade do uso do papel que eu estou usando ali como borrão, mas tem dados ali que são sensíveis, que são dados de clientes, ou da própria empresa que estão sendo utilizados como borrão, né? E como é que esse comportamento ele deve ser mudado. Outro ponto também é que foi uma reportagem, não faz muito tempo, alguns anos aí, eu acredito, que uma pessoa, olha só, estava praticando para o bem, mas pode ter pessoas que podem estar praticando para o mal. O quê? Ele coletava e encontrava em lixos currículos e depois ele secava, ele fazia um tratamento, então ele melhorava e depois ele ia fazer redistribuição para outras empresas do currículo. Então, olha só. Então, como é que está sendo realmente esse descarte desses materiais?
né? Principalmente os que são impressos, que são físicos, né? Então, a gente teve situações, né, que foi postado, foi tendo notícia, e que era uma ação legal que a pessoa estava fazendo, mas se de repente cai em mão de outra pessoa mal intencionada, que tem ali nome completo, telefone, e tem pessoas que ainda têm aquele hábito de colocar número de documentos, né? Então, assim, como é que esse tratamento eu devo estar fazendo, então tomando esses cuidados para que isso não aconteça mais, né? É o que... Eu vou te dar uma outra informação, então, que eu acho que é mais grave do que essa. Eu faço meu doutorado aqui na Escola Politécnica, aqui na USP, e o pessoal fez uma pesquisa, mas já tem um tempo, já vou falar para você, já tem uns 12 anos essa pesquisa. Então, assim, já tem a coisa deve ter piorado de lá para cá. E existe um lixão eletrônico em Americana, um lixão de lixo eletrônico. E o pessoal recuperou lá, se não estou enganado, vários HDs. Pegaram um monte de HD de computador que foi descartado. E em mais de 80%, 82% deles, eles conseguiram recuperar quase todos os dados do disco. Assim como a gente faz na perícia, né? Então, assim, esse descarte até da sua máquina com problema, ela precisa ser melhor pensado, porque você precisa pensar no que você tem lá dentro. É recuperável. Assim, parece filme, mas você pega o seu HD, mete a furadeira lá e destrua, se você não quiser ter dor de cabeça posteriormente. Mas eu formatei. Isso não é garantia nenhuma de que você perdeu os dados. Aí é outro curso para te ensinar a, de fato, perder os dados. Não, professor, eu preciso perder os dados, porque, assim, a gente, às vezes, vai ministrar o curso, eu falo para a pessoa acessar o arquivo de fotos dela, ela encontra fotos, assim, que tinha com o ex, fotos da outra família que ela tinha. A pessoa fica espantada com aquilo, fala assim, não, mas esse arquivo sempre esteve ali. É porque o Windows, ele trabalha no modo de, assim, para que eu vou apagar um negócio, eu posso só, um dia, talvez, escrever por cima. Então, o Rodrigo falou do descarte do papel, mas esse já é um processo americano muito antigo. Lembra de um filme, o cara se candidata a ser faxineiro da empresa concorrente, ele pega todo o lixo, trata e começa a entender do plano de negócio, começa a entender. Por isso que os bancos usam o triturador de papel, literalmente. E ainda esse lixo que foi triturado, ele precisa passar por um tratamento. Se possível, às vezes os caras queimam de alguma outra forma. Então, mas tratar, tudo bem. Assim, se eu tivesse que dar um recado final aqui da LGPD, não entre em parafuso, né? Você não pode ficar tão nóia com isso, mas você precisa ter muita atenção aos processos. Bons processos bem desenhados é melhor que muitos processos. Então, eu acredito muito nisso quando a gente está exemplificando, olhando, a gente vai implementar a LGPD na empresa e passa a respirar o processo do cara e passa a entender, modelar, desenhar, ou passa a dar palpite naquilo que já está modelado, mas você acha que a entrada e a saída dele não é boa. Então, se eu tivesse que dar o meu recado final aqui, que o Marco vai perguntar, cada um faz um briefing do recado final, é assim, olha, tenha bons processos e não crie, né, parafusos para a LGPD, porque ela não é tão monstruosa assim. Não, perfeito, perfeito. Né? E outra observação, né, aproveitando que nós temos vários profissionais conosco, né, dezenas de pessoas estão conosco, mas eu tinha até conversado com a professora Celiane mais cedo, né, que é um recado também para a contabilidade. Né? Eu ouço muito o contador reclamando que tem outras áreas entrando no nosso quintal, né? Eu falo, não são as outras áreas que estão entrando no nosso quintal, nós que não estamos tomando conta dele. Né? A questão da síntese do Bruno a gente tem que aprender, né? O engenheiro é muito mais sintético do que nós, né? Eu dava aula para concurso público, aí geralmente o engenheiro passava e o contador ficava, né? Aí a gente ficava assim, pô, mas como é que o contador que estudou 4 anos ainda está estudando junto, aí não consegue passar na prova da Receita Federal? Aí eu fui fazer uma investigação com os meus alunos, justamente porque o engenheiro calcula e marca. O contador encontra a resposta e questiona, mas foi muito fácil.
Aí ele põe mais uma coisa na questão que é para dizer que está difícil, aí marca errado, aí não tem como você fazer. Então, eu vejo muita gente reclamando da LGPD, né, porque é um absurdo, eu falo, não, isso é uma oportunidade de negócio. Estão reclamando agora absurdamente do SST. Né? Aí, daqui a pouco, vai ter outras profissões tomando conta do SST e o contador vai ter que pagar para as outras profissões, vão começar a chorar do mesmo jeito. Ah, porque estou invadindo. Não, você que deixou as pessoas entrarem no seu terreiro, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com essa questão. O Rodrigo falou uma coisa importante, que, inclusive, eu trabalho já faz 17 anos dando treinamento de imposto de renda, e eu sempre falo para as pessoas que aquela velha história de que a responsabilidade da informação é do contribuinte não é verdade. Quando você preenche a informação e transmite a informação, você é corresponsável pelo que você está fazendo. Né? Então, não dá para você preencher em cima de documentos que não têm a veracidade. Então, eu tenho que me proteger também, baseado em documentos verídicos, né, para poder fazer. Né? E a professora Celiane está trabalhando com isso, né? Implantação de LGPD, clientes, e também faz parcerias com quem quiser fazer. Né? O Rodrigo falou assim, eu preciso de um... Né, eu fiquei interessado pelo curso completo. Nós íamos fazer um curso completo agora em sábado, né, com o professor Bruno, mas como nós tivemos a nossa rede de pessoas interessadas, a maioria absoluta contraíram Covid, né? Aí não teve como, nós vamos esperar o professor Bruno se organizar para ver se em abril ou maio nós fazemos o curso completo de implantação da LGPD. Legal, muito bom. Muito bom. Nós temos a informação, né? Nós temos essa riqueza, como ele já colocou em mãos, e aí a gente tem que aplicar isso que nós temos, né? Verdade. Bem, acho que tem mais alguma coisa, Macedo, para ser tratado? Ou a gente já pode estar direcionando já as finalizações? Acho que as pessoas elas já estão satisfeitas, inclusive todos estão falando que foi muito claro, muito objetivo e que foi um tema muito interessante, instigante, né? Então, acho que você já pode conduzir. Certo. E também eu só quero então, aproveitar o público que ainda temos, Macedo, que a AG Escola de Negócios ela tem um projeto mensal onde estarei, na maioria deles, intermediando alguns temas que é de grande relevância e de preocupação tanto do profissional da área da contabilidade como outros afins, né? Então, a AG Escola de Negócios ela tem se preocupado em atender esse público, né? Pelo menos fazendo esse bate-papo com outros profissionais para tentar, como fizemos neste momento, essa interação, né, de conhecimento acerca de uma temática, de um tema, e fazer isso com outros. Né? Então, basicamente, até então, vai ser mensal, tá? E sempre estarei aqui fazendo essa intermediação, porém, pode, dependendo da quantidade de público e da relevância de alguns temas, ser mais de uma vez por mês, né? Mas sempre isso vai estar previamente agendado ou pela própria escola, e fiquem só atentos no nosso canal, através do YouTube, né? Não deixe de se inscrever e que acompanhe, né, todos os vídeos que já foram gravados e os que estão por vir aí. E também aproveito aqui a fala para agradecer à professora Celiane, tá? Eu falo que é professora porque ela foi a minha professora na graduação e na pós-graduação, não sei se ela vai lembrar disso, tá? Mas a qual eu tive assim um grande processo de aprendizado até hoje, uma grande satisfação de hoje estar aqui intermediando, né, com uma colega, né? Mas outra hora eu já fui aluno dela e assim eu estou assim encantado, assim como o Marcelo também já foi meu professor, em poder estar contribuindo aqui com a classe paraense e do Brasil, porque tem pessoas aí de outros estados. E agradecer ao Bruno, né, um contato mais recente, um grande profissional, um grande talento, né? Acho que uma grande revelação que a AG Escola de Negócios está fazendo, apresentando aqui para o estado do Pará, né? Então, eu agradeço muito sua disponibilidade, Bruno, em estar aqui compartilhando, né, o que você detém de conhecimento e, com certeza, busca esse aperfeiçoamento a cada dia,
tá? E agora eu deixo com vocês a palavra para que possa a gente encaminhar o encerramento. Professora Celiane, agora eu faço as honras. Bom, é sempre um prazer estar junto com vocês. O Marco, sempre que ele me convida, eu venho com muita alegria. E hoje com você, Rodrigo, poxa, é sempre muito bom. Compartilhar conhecimento, aprender com vocês é muito bom com os colegas. E sempre que houver esses encontros, com certeza, tá, já estou agendada. Bruno, prazer te conhecer, tá? Parabéns pela excelente apresentação. Muito bom. Foi um prazer estar com vocês. O prazer é meu, né? Assim, fazer novos contatos, novos amigos e agradecer ao Marco, né? Pela oportunidade de poder falar, de poder esclarecer, né? E aí a gente está aberto para contato, né? Se precisar de ajuda, o pessoal perguntar, beleza? Mas mais uma vez um prazer. Aí estar aqui é muito bom, né? Porque quando a gente compartilha, a gente aprende também. Obrigado aí ao Marco, ao Rodrigo, ao professor Celiane. Bom, é só deixar registrado, né, que o Bruno ele quase virou paraense, ele já rodou muito ali por Santarém, até Itaipuba ele já conhece, né? Então tem, então ele já tem uma história junto das instituições, né? Ele foi meu professor no IPOG, né? Foi onde eu conheci o Bruno, foi justamente falando de proteção, né, de dados, ainda na terceira turma, né, lá da parceria da Almais e IPOG. E assim, Rodrigo, você que é o nosso presidente lá de registro, né? Inclusive, o Bruno ele é convidado por vários CRCs, né, no Brasil inteiro para falar. Agora ele está aí com o desafio de falar de Cero, né? Que também é uma novidade aí da questão do registro de obras. Então, de repente, o CRC precisando do Bruno, eu tenho certeza que ele vai ter um grande prazer. E, de repente, levar também esse debate para lá, né? Para o canal do CRC, que é bem mais amplo e dá para absorver muito mais pessoas, né? Porque isso é muito importante que nós falemos agora. Não adianta falar depois sobre como me defender da multa, como pagar a multa. Nós temos que fazer. Então, já deixo aqui previamente um convite, né? Aqui nós temos a Quinta Contábil lá no Conselho e vão fazer os procedimentos para fazer um contato com o Bruno, assim também numa outra oportunidade com as temáticas que a professora Celiane também tem a contribuir conosco, assim como também o Macedo, né, que sempre contribuiu muito com o Conselho para que ele possa também fazer aos poucos essa retomada com a gente. Ok. Só chamar. Boa noite a todos. E só para pedir, né, para pessoas que se inscrevam no nosso canal, né, já começamos, na verdade, uma caminhada 2022 muito forte. Nós estamos criando projetos novos dentro da área. Nós já tivemos o primeiro evento do Contadores Contam Suas Histórias com o Carvalho, né? Se você entrar no nosso canal, vai ter um bate-papo muito bacana aí com o Elmar Carvalho, lá de Altamira, né? Falando da sua história. Dia 14 de fevereiro, nós teremos o Jorge Xavier, né? O período Jorge Xavier, falando da sua história. E nós estamos discutindo se vai ser uma vez por mês ou 2 vezes por mês. Aí as pessoas falaram assim, Marco, tu tem tanto amigo bom que nós queremos ouvir que tu tem que fazer todo dia. Eu falei, não, eu não dou conta de fazer todo dia. Mas pelo menos eu acho que 2 vezes por mês eu acho que eu consigo. Então nós temos o projeto com o professor Rodrigo, que nós vamos divulgar daqui a pouco o nome do projeto, que todo mês, pelo menos uma vez, ele estará conosco trazendo ao debate algum tema pululante da área contábil, da área da gestão, da área de tecnologia. E nós também vamos lançar, a partir do mês que vem, um projeto meu, junto do Jorge Xavier, que o nome eu discutindo com o meu marketing, falar assim, não, tu vai colocar um nome que seja forte. É o Horizonte Act. O projeto é convidar pessoas que agem fora. Eu não gosto muito, eu falo para o meu irmão, que é o marketing, falo assim, é meio clichê, mas para as pessoas entenderem melhor, nós vamos trazer pessoas que agem fora da caixa, né? Pessoas que foram além do horizonte para poder trazer alguma informação de trincheira, alguma oportunidade nova, né, que criaram mercado. Então, estamos conversando com várias pessoas aí, né, devido
evento do coronavírus, nós tivemos 4 convites para a gente realizar ainda em janeiro, mas infelizmente nós não conseguimos realizar por causa da pandemia, mas em fevereiro nós lançaremos o Horizonte Act, né? E eu tenho certeza que todos vocês vão fazer parte um dia desse projeto, porque vocês agem além do horizonte, né? Vocês têm uma ação além do horizonte, tá? Transformam o mercado e vão para frente. E nós teremos pelo menos mais uns 5 projetos aí, tá? Okay. E eu convido o Bruno, a professora Celiane também, a AGE Escola de Negócios, para estar à disposição para implantar qualquer projeto que traga benefício para a sociedade. Ok. Então, só tenho a agradecer, tenham todos uma boa noite, tá? E agradeço aqui a oportunidade à AGE Escola de Negócios. Eu só deixar um abraço para o Caio Azevedo, né, que também compartilhou a informação dizendo que está muito bom. Tá? Então, obrigado a vocês, tá? Se cuidem, e na segunda-feira, né, nós teremos outros eventos e vai ser divulgado no nosso canal. Segue lá no Instagram, o AG Escola de Negócio, AG Escola de Negócio, no LinkedIn, AG Escola de Negócio, no Twitter, AG Escola de Negócio, no Facebook, AG Escola de Negócio. Tá? E eu vou colocar também lá na foto, eu vou colocar o Instagram do Bruno, da Celiane e do professor Rodrigo também, para que vocês sigam essas pessoas que compartilham conteúdo diariamente fundamentais para a nossa atividade, para o nosso dia a dia. Tá? Um grande abraço e obrigado a todos. Abraços, queridos. Abraço. Tchau.